Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Já falamos de digestório, respiratório e hoje o cardiovascular para a revisão da nossa prova. O que é o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular ele é responsável pela condução, distribuição e remoção das mais diversas substâncias dos nossos tecidos. Então, ele que vai ser responsável por esse transporte de substâncias. Transporta nutrientes desde locais de absorção até as células dos diferentes órgãos por várias partes do corpo. Esse transporte ele é realizado através do sangue e dos seus componentes. A comunicação do organismo é feita através de substâncias que circulam na corrente sanguínea, tais como oxigênio, gás carbônico, hormônios, nutrientes, glicose e também a temperatura. O controle da nossa temperatura é realizado através do nosso sangue, o aumento dela. O sangue é um líquido que percorre todo o nosso sistema circulatório, cumprindo as funções desde o transporte de substâncias, proteção do organismo e coagulação, sendo assim é chamado de tecido conjuntivo, por desempenhar várias funções. Quais são os componentes do sangue? Nosso sangue é composto de plasma, que é a parte líquida do sangue. Nós temos os glóbulos vermelhos, ou chamado, na verdade, nossas hemácias ou eritrócitos, que vão realizar o transporte de oxigênio. Nós temos os glóbulos brancos ou leucócitos, que realizam defesa do organismo. Nós temos as plaquetas ou trombócitos, que vão realizar a coagulação do sangue. O plasma é a parte líquida. Ele é composto basicamente 90% de água e 10% apenas de minerais, lipídios, proteínas e vitaminas. E ele que vai realizar o transporte de todas as substâncias no interior do nosso corpo. Quais são as estruturas do nosso sistema cardiovascular? O nosso sistema cardiovascular ele é formado basicamente de coração e vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. O nosso coração é um órgão musculoso oco, situado na caixa torácica entre os dois pulmões. Ele se localiza no centro da nossa caixa torácica, voltado para o lado esquerdo do nosso corpo. Então, do lado esquerdo, por isso nós falamos que o coração fica do lado esquerdo. Mas não, ele não é do lado esquerdo, ele é no centro, voltado para o lado esquerdo. Olha a localização exata do nosso coração, ou seja, no centro, voltado mais para o lado esquerdo. Protegido aí pela caixa torácica. A principal função do coração é bombear o sangue, então é uma bomba que vai bombear o sangue para todo o organismo, fazendo assim com que ele chegue em todos os vasos sanguíneos. É um órgão de músculo cardíaco, ou seja, involuntário, realiza contrações involuntárias, tem a capacidade de realizar dois movimentos, o de contração, que nós chamamos de sístole, e o de relaxamento, que chamamos de diástole. No momento que nós praticamos qualquer tipo de atividade física, essa contração, esse relaxamento, a sístole e a diástole, elas tendem a aumentar, para aumentar justamente a nossa respiração celular. O nosso coração, ele é formado por 4 cavidades e alguns vasos sanguíneos. Do lado direito do nosso coração, nós temos o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, é o sangue não oxigenado. Então, do lado direito, sangue venoso, sangue sem oxigênio, pobre em oxigênio. Então, o sangue, ele chega ao coração pela veia cava superior e inferior, ele chega ao coração de todo o corpo, da parte superior e inferior do corpo, através das veias cavas, superior e inferior. Esse sangue, então, venoso, ele passa para o átrio direito, do átrio direito ele segue para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele vai sair pela artéria pulmonar. Toda vez que o sangue sai do organismo, ele sai por uma artéria. Então, ele sai pela artéria pulmonar, que vai se ramificar no pulmão direito e esquerdo, onde ocorre a oxigenação desse sangue, ou seja, ele deixa de ser venoso e passa a ser sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue, ele retorna para o coração através das veias pulmonares, agora é um sangue arterial, até o nosso átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele segue para o ventrículo esquerdo e ele vai ser impulsionado para todo o corpo através da artéria aorta,
ou seja, ele vai ser eliminado do corpo, vai ser enviado para todo o corpo através da artéria aorta. A partir desse momento, ele vai levar oxigênio, a partir do momento que ele está saindo do coração ali, ele vai levar oxigênio para todo o corpo. Retomando, toda vez que o sangue chega ao coração, ele chega por uma veia, e ele sai do coração, esse sangue sai por uma artéria. Quais são os vasos sanguíneos? Nós temos as veias, as artérias e os vasos capilares. As artérias transportam sangue que sai do coração, apresentam paredes musculares mais espessas, normalmente é um sangue arterial, com exceção da artéria pulmonar, que transporta sangue venoso, e a artéria umbilical, que também transporta um sangue venoso. Então, são duas exceções que nós temos. Então, a artéria pulmonar, sangue venoso, e a artéria umbilical também, sangue venoso. As veias, elas transportam sangue para o coração, ou seja, levam sangue novamente para o coração, apresentam a parede mais fina, transportam normalmente sangue venoso, rico em gás carbônico, com exceção, novamente, a veia pulmonar, que ela transporta sangue arterial, retornando do pulmão para o coração, chegando ao coração, e a veia também umbilical, que também transporta sangue arterial, sangue rico em oxigênio, desculpa. E por último, nós temos os capilares. Os capilares são vasos extremamente finos, formados de uma única camada de células, chamada de endotélios, ou seja, formados por uma única camada, que se comunicam entre a veia e a artéria, onde ocorre o que nós chamamos de hematose celular, onde o oxigênio passa para a célula e o gás carbônico sai dela. Aí nós temos a diferença entre a artéria, vocês podem ver que a parede ela é bem mais espessa do que uma veia, e o capilar formado de uma única camada de célula. Aí nós temos a comunicação entre as veias, da veia se ramifica na artéria, se ramifica na arteríola, no vaso capilar, que se une formando as vênulas, que se une formando a veia. Então, nós temos toda essa organização aí. Novamente, a diferença entre o calibre de uma artéria e uma veia e um vaso capilar. Aí vocês conseguem perceber claramente a diferença entre eles. A artéria, ela precisa ser muito mais elástica, porque ela precisa a pressão que o sangue sai do coração é muito grande, então ela precisa suportar essa pressão. Agora nós vamos falar sobre a circulação venosa e circulação arterial. A pequena circulação é a circulação onde nós temos o quê, gente? O transporte de sangue venoso do ventrículo direito até o pulmão, onde ele vai ser oxigenado, e volta até o nosso átrio esquerdo. Esse percurso é um percurso extremamente pequeno, se vocês observarem. Por isso que é pequena circulação ou circulação pulmonar. São dois nomes que nós temos aí. Então, do ventrículo direito, o sangue, ele sai do ventrículo direito até pela nossa artéria pulmonar. Chegando no pulmão, ele vai ser oxigenado, ele volta pela veia pulmonar até o nosso átrio esquerdo. Então, conseguiram acompanhar comigo? Do ventrículo direito, sai pela artéria pulmonar, chegou no pulmão, é oxigenado, volta pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. Já na grande circulação, nós temos a circulação em todo o nosso corpo. O sangue arterial, ele sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, que se ramifica nas arteríolas, nos vasos capilares, onde ocorre a oxigenação do tecido. Os vasos capilares se unem formando as vênulas, que se unem formando a veia cava, que leva o sangue até o nosso átrio direito. Então, a grande circulação, eu tenho o ventrículo direito, o sangue sai pela artéria aorta, para todo o corpo onde ocorre a oxigenação. Ocorre, então, a formação das veias, a veia cava superior e inferior, retornando o sangue até o nosso átrio direito. Conseguiram acompanhar comigo? Quais são as principais doenças cardíacas? A primeira que eu vou falar é o infarto do miocárdio, que ocorre através
quando ocorre o entupimento de um vaso cardíaco, do miocárdio, e aí ocorre a falta de oxigenação do sangue e até mesmo a sua parada. Então, nós temos o infarto do miocárdio, a obstrução do tecido, e aí o que vai acontecer? Esse tecido vai ficar sem oxigênio, ocorrer a sua necrose. Nós temos ainda a arteriosclerose, que é quando ocorre o espessamento e endurecimento de paredes da artéria do coração, então elas ficam rígidas, ocorrendo aí então essa alteração. É ocasionada principalmente pelo depósito de cálcio e gordura na artéria. Já a aterosclerose é ocasionada pelo entupimento da artéria por gordura. Então, essa é a diferença entre as duas. E por último, nós temos a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão arterial. Como o sangue ele passa pelo vaso, ele saiu do coração, que é uma bomba, e ele passa pelo vaso, quando eu tenho aumento de líquidos no interior do nosso corpo, nós temos o aumento da pressão arterial, ocasionando o que nós chamamos de hipertensão arterial. Alguns nós chamamos fatores de risco do coração. Quais são os principais fatores de risco? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, estresse. São alguns dos fatores de risco que afetam o nosso coração. Quais são os principais remédios aí por coração? Nós temos aí dormir bem, fazer atividades físicas, ter momentos de lazer, não ficar tão estressados, isso aí está sendo difícil ultimamente. Então, são fatores que melhoram a nossa atividade cardíaca. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Muitos e muitos beijos. Até mais.